Então, vamos agora calcular os zeros da função. A gente calcula os zeros da função, ou seja, precisamos descobrir o valor do x. Então, qual é o valor do x quando o y for igual a zero? Nossa função é f de x, que é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Onde tem f de x, eu posso colocar zero e vou repetir a função. E como eu estou querendo calcular os zeros da função, então onde tem y eu vou colocar zero. E vou repetir a função. Ao substituir o y por zero, eu encontro uma equação de segundo grau. E numa equação de segundo grau, eu quero o x no primeiro membro e o igual a zero lá no segundo, tá? Então, eu vou fazer uma dupla troca. Vou escrever x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Agora, é só resolver essa equação. Pessoal, para resolver essa equação, você tem duas opções. Você tem a fórmula de Bhaskara ou você tem aquela regrinha, aquele jeitinho de resolver pela soma e produto. Eu vou resolver pela soma e produto, que é bom que a gente recorda, né? Quem é A? 1. Quem é B? Vamos lembrar aqui, ó, que A é o número que está na frente do x ao quadrado. É esse número aqui, 1. B é o número que está na frente do x, é menos 2. E o C é o número que está sozinho, é o menos 3. Agora que a gente já sabe quem é A, quem é B e C, vamos lembrar da soma. A soma de dois números, eu não sei quais são os dois números, por isso eu estou deixando o parênteses vazio. Mas a soma desses dois números é o valor do B, só que com sinal trocado. Então, troca o sinal, vira mais 2. E esse P de produto é o produto, ou seja, a multiplicação de dois números, e o resultado vai dar menos 3, ou seja, é o valor do C. Agora é só procurar. Primeiro a gente mexe com sinal, tá, gente? Quando é que um produto de dois números dá negativo? Você vai ter que usar a regra do PPP de trás para frente, tá? Se o resultado da multiplicação dá negativo, significa que eu vou ter, na regra do PP, apenas um negativo. Então, um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. Um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. O mesmo sinal que eu coloco em cima, eu tenho que colocar embaixo. Ou o mesmo que eu coloco embaixo, eu tenho que colocar em cima. E lá em cima, não é regra do PPP, é dinheiro e dívida. Então, eu tenho uma dívida, esse menos representa uma dívida, e o mais representa o dinheiro que eu tenho. Então, toda vez que eu tenho dívida, eu tenho que pagar. E aí, o resultado qual é? Sobrou dinheiro. Se sobra dinheiro, é porque o dinheiro que eu tinha é maior. Ok? Então, esse número positivo vai ser o número maior. E aí, a gente vai procurar dois números que multiplicados dão 3. Eu só conheço um par, que é o 1 vezes 3. Então, 1 vezes 3 dá 3. Agora, como é que eu vou colocar esse 1 e esse 3 para que a soma, ou seja, o dinheiro e a dívida, dê negativo? Lembra que eu coloquei aqui que o maior deles, de negativo não, desculpa, dá positivo. Lembra que eu coloquei que o maior deles tem que ser positivo? O maior é 3 e o menor é 1. Então, agora vamos ver se deu certo? Menos 1, quer dizer, estou devendo 1, mas eu tenho 3 para pagar. Estou devendo 1, mas eu tenho 3 para pagar. Dá para pagar? Dá. Eu vou lá e pago e fico com 2. Deu certinho. E aqui embaixo, regra do PPP, 1 negativo é ímpar, dá negativo, e 1 vezes 3 dá 3. Então, deu certo. Então, eu já tenho os zeros da função. Quais são? O x' é menos 1 e o x duas linhas é igual a 3. Os pontos vão ser x menos 1 e y 0. X, 3 e y, 0. Achamos, então, os zeros da função. Agora, vamos para o terceiro ponto, que é onde o gráfico corta o eixo y. Então, a gente já falou que ele corta o eixo y no ponto 0, C. Esse 0 aqui, gente, é o valor do x, tá? Então, o x é 0.
E se o x é zero, olha lá, vou escrever a função f de x, que é igual a, qual é mesmo? Deixa eu colar. X ao quadrado menos 2x menos 3. X ao quadrado vou ter que apagar tudo. Então, o terceiro ponto é onde corta o eixo Y. Então, ele corta o eixo Y nesse ponto aqui, ó, 0C. Esse 0 é o valor do x. Então, a função f de x, que é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, vai cortar o eixo y, corta o eixo y no ponto 0 menos 3, tá?